Hoje eu vou explicar essa entrada de 9.700. Eu fiz uma anterior que eu citei no grupo de estudos de 5.200, mas não consegui gravar. Mas a análise basicamente é a mesma, porque eu já havia marcado regiões importantes lá atrás. Micromovimentação. Essas duas linhas aqui verdes são as nossas linhas, que eu chamo de linhas fractais. São regiões importantíssimas para o gráfico, para o preço. Região onde ocorreu interesse de venda e compra, ou seja, de oferta e demanda, são os princípios de Wyckoff. Você tem aqui, você não precisa nem marcar, ao olhar você percebe uma tendência de baixa formada, você tem um pivô aqui de baixa, olha, pivô de baixa, confirmação, correção, vai aqui ocorrendo, iniciado por esse movimento de estrela aqui em cima, padrão de candle, rejeição de preço, rejeição de taxa, formou então um pivô. Se você colocar uma FIBO aqui, você vai ver que ela respeitou as taxas da FIBO. Eu não marquei, porque eu não uso FIBO como ferramenta. No entanto, se você colocar, você vai verificar as regiões e os alvos que o preço tende a buscar. Isso é muito útil para a gente operar no Forex, operar na bolsa, seja índice, dólar ou as ações propriamente ditas. Bom, nós temos aqui esse pivô. Formou então uma micro redistribuição, voltou a descer, rompendo a minha taxa e o gráfico foi desenrolando. Houve novamente agora um padrão de estrela aqui ocorrendo, então houve a queda. Nessa queda, e aí a gente volta para a nossa tela, nós temos uma micro movimentação de baixa, micro pivô, não confirmado. Houve essa micro lateralização aqui, houve o seu rompimento, houve uma tentativa de pullback, mas rompeu de volta. Então, falso rompimento nesses dois candles. Nos lembrando um engolfo de alta. Não é o que a gente espera de um livro, mas um engolfo de alta. Então, a próxima vela fez o seguinte: foi buscar a nossa taxa. O que a gente espera nessa taxa? A gente espera retração, espera reversão. Eu não opero geralmente reversão nas taxas que eu marco, mas é uma possibilidade, como foi esse o caso. Bom, qual foi o contexto então específico dessa entrada? Temos esse background e agora temos o contexto específico. Olha o que acontece. Ele rompeu essa zona de microacumulação, conceito de fases do mercado de Wyckoff. Rompeu essa zona com pico de vela. Eu não uso pico de vela para entrada. No entanto, se ele acontece num contexto adequado para mim, onde meu operacional ele está acontecendo, eu posso considerá-lo. Porém, não gosto de usar um gatilho. Ele serve ali como uma confluência fraca, mas possível. Bom, ele rompeu a primeira taxa, pegou a segunda. Lembre-se, toda correção gera uma impulsão. Toda impulsão gera uma correção. E houve essa impulsão aqui de rompimento. O que eu espero? Correção. Geralmente eu pego correção nas retrações. Ou seja, corrigiria até aqui mais ou menos, olha, até 61.8, que é essa taxa aqui, que é uma taxa ali de conflito. Olha aqui atrás o que aconteceu nessa taxa. Olha só o que aconteceu nessa taxa. Isso aqui, olha ali atrás, olha aqui na frente, olha lá na frente, inclusive, é uma taxa importante para mim. Então eu esperaria aqui, que é abaixo da 61.8, na verdade, 61.8 é ali em cima. Vamos fazer direito, aqui em cima, 61.8. Aqui, olha só o que aconteceu nessa taxa da 61.8, tanto na frente quanto aqui atrás. Então é uma taxa importante para mim. Geralmente eu pegaria aqui, porém, como essa foi a última vela de 5 minutos, estamos no tempo gráfico de 1, então eu acredito que ele vai corrigir. Agora não importa mais para mim se ele vai corrigir na 23, 38, 50 ou vai voltar para o movimento inicial, como ele fez aqui atrás depois, fazendo pullback, aqui nesse candle. Não importa, importa que ele corrija. Então acreditei nessa correção, fiz uma venda, no entanto, ainda peguei delay. Mas se eu não tivesse pego delay, ainda ia levar um pouquinho de calor, porque subiu um pouco para depois dar a vitória. Então esse é o contexto. Aqui nós temos conceitos de fases do mercado, de pivô, movimentação de preço, padrões de candle, microanálise, taxa, que para mim, no meu operacional, é uma taxa importante, válida para uma entrada. Então, dado esse contexto, essa entrada foi realizada. Lá na frente, essa mesma taxa, olha como que ela foi respeitada, foi rompida, embora não siga os nossos filtros para considerar um rompimento válido, como nós estudamos, mas houve um rompimento,
houve pullback em ambas as taxas. Depois aqui na frente houve mais possibilidades para rompimento e lá em cima, a região inicial lá atrás, houve então mais uma estrela. O gráfico tende a descer agora e seguir o movimento de baixa para buscar ou 61.8 desse movimento de impulsão ou essa nossa taxa aqui, para depois voltar a subir, confirmando um pivô de alta, ou se não se confirmar por causa desse padrão e a rejeição do preço, oferta e demanda, então vai buscar 100% do movimento, que é início dessa impulsão, onde está o mouse agora, ok? Então olha, ele já corrigiu aqui até 38 e está tentando buscar ali para continuar o pivô de alta. Possível que não consiga tão facilmente, pela relação da oferta e demanda. Olha só o que está acontecendo. Não é fácil fazer isso, porque as fases do mercado já denunciam o que vai acontecer possivelmente, tá? Então assim, essa é a análise. Qualquer dúvida pode chamar, pode ficar à vontade, estarei à disposição.